Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que nós estamos aqui. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 6. Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6. Enquanto você procura aí, nós estamos iniciando, o mês de março e, como de costume também, iniciando um novo tema para a gente aprofundar durante esse mês. E nós estamos aí num feriado, que é intitulado Carnaval, a festa da carne. E nós estamos aqui nessa noite fortalecendo o nosso espírito e buscando conhecimento de Deus. Isso é importante porque a verdadeira festa, a verdadeira alegria, ela só acontece quando nós estamos diante do Senhor. E é por isso que para nós é uma alegria estarmos aqui. E o texto que nós vamos utilizar como base, Efésios 4, versículos do 1 ao 6, nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pelas astúcias conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em sua presença, pedindo a sua graça nessa noite, para que possamos, ó Deus, compreender a sua palavra, para que venhamos a crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento, para que sejamos aperfeiçoados, ó Deus, como discípulos do Senhor, para edificarmos uns aos outros, edificarmos uma igreja saudável, ó Deus. E isso também faz parte da responsabilidade de cada um de nós. Então, nos ensina, nos ajuda essa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos falar sobre este tema durante esse mês, o tema da sã doutrina. E talvez para alguns aí essa palavra doutrina seja um pouco assustadora, Nós temos ouvido aí muito falando a respeito da doutrinação, daquele tipo de ensino, aquela ideologia que é forçada, com base na imprecisão histórica, na imprecisão dos dados. Mas a palavra doutrina em si, ela não é negativa, ela é positiva. A gente também confunde muito a questão da doutrina com usos e costumes. Então, talvez essa seja a referência que você tem. Quando alguém fala sobre doutrina, quais são as doutrinas da sua igreja ou quais são as doutrinas que vocês seguem, geralmente as pessoas associam a usos e costumes.
Nós temos o costume de usar esse tipo de vestimenta, nós temos o costume de fazer esse tipo de liturgia, nós temos uma tradição assim, uma tradição... enfim, cada denominação, né, ela tem os seus usos e os seus costumes, mas isso não pode ser confundido com doutrina. Doutrina é um corpo de ensinamento que tem como fundamento a palavra do Senhor. E esse é o nosso objetivo, nós falarmos a respeito da sã doutrina. Porque com base neste texto que nós acabamos de ler, existem doutrinas que são ensinadas, e nem todas elas conduzem para o mesmo lugar. Eu não sei se você aqui já teve a experiência de precisar de um mapa e não ter um ao alcance. Já aconteceu isso com você? Eu vou entregar aqui os homens aqui. Os homens, quando estão dirigindo, é bem comum acontecer isso, né? Você está entrando num lugar desconhecido ali e você fala, não, pode deixar que eu sei onde é que eu estou indo, né? E aí, de repente, você entra numa rua lá e você fala, você fica com aquele semblante de segurança, mas por dentro você está falando, meu Deus do céu, onde que eu estou, Jesus? Me ajuda, faz eu ver um prédio aí conhecido, alguma coisa, alguma referência. E antigamente isso era mais comum, né? A gente precisava andar com mapa, né? Eu lembro que a gente trabalhava numa região aí do interior do Paraná, e então antigamente não tinha o GPS, né? Os celulares não eram equipados, né, com essa tecnologia, e a gente entrava em cidades ali que a gente não sabia, né, como é que era, para onde que ia. E aí a gente precisava passar num posto, né, comprar o famoso mapa. Então ia um dirigindo e o outro ia no mapa ali com o dedo, né, para achar o lugar. Aqui, vira ali, não, aqui tem alguma coisa, né? E hoje a gente tem o GPS, né, que facilita muito a nossa vida, ou não, né, depende da perspectiva de cada um. Mas o GPS, ele é um guia, né, ele leva a gente para um determinado destino. Então a gente coloca ali o destino e ele vai traçando uma rota para a gente. E a gente vai seguindo aquela rota. Alguns, além da rota sendo desenhada ali, gostam ainda de ouvir a voz da tecnologia ali falando para onde você tem que virar e tal. E, enfim. Mas a grande questão aqui para a gente refletir é a seguinte: se nós estivéssemos numa jornada, numa jornada rumo a um destino, e essa jornada, essa viagem, fosse para a gente chegar na unidade, vamos pensar aí nessa rota espiritual. Se a gente quisesse, como o texto propõe, edificar uma igreja saudável, e nós quiséssemos estabelecer uma unidade que fosse baseada nos princípios de Deus. Se a gente quisesse chegar nesse destino chamado unidade, qual é o mapa que a gente deveria observar? Com base em que a gente ia ser guiado? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer aqui. A sã doutrina, ela é como um mapa. Ela é como um mapa da vontade de Deus que nos guia, que nos conduz a determinados destinos. Então, quando a gente pensa assim, nós queremos chegar numa unidade. Nós queremos estabelecer a unidade baseada na vontade de Deus. O que a gente deveria seguir? Qual é o mapa? Qual é o instrumento que vai nos guiar durante essa viagem? É a sã doutrina. Então entenda, durante esse mês, quando a gente falar sã doutrina, pensa nessa ideia do mapa. Pensa nessa ideia de um GPS que vai guiando a gente conforme a vontade de Deus. É só a gente ir obedecendo. Quando Deus fala vira, a gente vira. Quando Deus fala para a gente continuar, a gente continua. É assim que nós vamos chegar nos destinos conforme a vontade de Deus. Esse é o objetivo da sã doutrina. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele gasta, aqui como de costume, a metade da carta de Paulo aos Efésios, ele está estabelecendo a doutrina, o ensino a respeito da espiritualidade e da relação de Deus para conosco. Então, do capítulo 1 ao 3, ele faz isso. Se você for ver lá, ele vai lançar as bases da fé cristã. E do capítulo 3 até o 6, o apóstolo Paulo está trazendo, então, uma aplicação prática.
Ou seja, como que a gente pega toda essa doutrina que nós aprendemos e como a gente vive ela, como a gente estabelece ela na prática. E o apóstolo Paulo, então, chega aqui no capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 4, e ele vai, então, expor para nós uma realidade importante. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Aqui o apóstolo Paulo lembra que há um chamamento para nós. Lembra lá, no capítulo 2, ele estabelece que nós somos chamados, e essa vocação ela tem uma ação direta da parte de Deus. Nós somos salvos por meio da fé, e essa fé não vem de nós, ela vem de Deus para que ninguém se glorie. Ela não vem das boas obras, elas não vêm das nossas boas intenções, mas elas partem de Deus. Então Deus, na nossa salvação, Ele é o agente ativo. Deus nos chama, Deus nos vocaciona. E aqui o apóstolo Paulo vai estabelecer o princípio que nós estamos procurando aqui. Ele diz no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, com base em toda essa doutrina da salvação e da relação com Deus, o apóstolo Paulo agora vai falar, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Isso é bastante interessante porque o apóstolo Paulo passa para a gente essa responsabilidade de diligentemente nós estabelecermos essa unidade que foi conquistada e dada a nós pela obra de Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. Se nós não tomarmos a sã doutrina como este mapa que vai nos guiar, assim como um viajante aí que não tem um mapa, uma bússola, ele vai ficar desorientado, ele vai se perder no caminho. Então, a caminhada e a jornada cristã, ela funciona da mesma forma. Nós precisamos ser guiados por algo, porque senão a gente também vai se ver perdido, e mais do que isso, nós seremos tentados pelas variadas doutrinas, né, que o apóstolo Paulo coloca aqui como perigos, como alertas também. A unidade do corpo de Cristo é fundamentada na verdade da palavra de Deus. João Calvino, né, ele tem uma expressão que ele diz que a verdadeira doutrina é a que nos conduz à verdadeira união com Cristo, o cabeça da igreja. Então, comentando esse texto, ele fala sobre essa verdadeira doutrina. E vários textos da palavra de Deus vão falar sobre essa ideia da sã doutrina, de estarmos na doutrina verdadeira, porque esse é um alerta para nós. Nós precisamos conhecer qual é o mapa adequado. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, né, a gente começa a perceber assim, que no processo de edificar uma igreja saudável, isso passa pela unidade, né, isso a gente leu aqui no texto de João, na liturgia, né, que foi lido ali o versículo 23, Jesus diz lá, João 17, versículo 23, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Então, o apóstolo Paulo ele está apenas reverberando as palavras do próprio Jesus. Quando o Anderson mencionou aqui que Jesus ele orou por nós, no capítulo 17, isso é uma verdade. Ele orou por todos aqueles que viriam a crer nele. Só que o objetivo dessa oração de Jesus aqui era exatamente esse. Para que nós, que fomos chamados pelo Senhor, nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Para que quando o mundo olhasse para a unidade da igreja, eles conhecessem a Deus. Eles conhecessem a verdade. Então, a unidade, ela é importante porque ela é um fundamento de testemunho da graça de Deus. Para que o mundo veja que vocês são um comigo, assim como eu sou um com o Pai. É isso que Jesus falou. Então, quando nós estamos unidos,
quando nós preservamos esse valor, quando nós estabelecemos a unidade como alvo prioritário da nossa vida e baseado na sã doutrina, a gente consegue atingir, então, essa verdade, e essa verdade vai nos aperfeiçoar. Então, gostaria de estabelecer aqui 3 pontos para a gente conversar. O primeiro ponto que eu destaco é que a sã doutrina, ela é o fundamento da unidade. O versículo 3, Paulo nos exorta: procurem diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso pressupõe que nós devemos guardar algo que nós recebemos. Como nós falamos aqui, essa unidade ela está fundamentada na obra de Deus, na obra de Cristo. Então, nós precisamos ser diligentes para manter isso que o próprio Jesus estabeleceu. Você vê que há muitas referências falando sobre Cristo como cabeça e sobre a igreja como um corpo. Fazendo essa analogia do corpo, a gente começa a perceber assim, a importância da unidade. Ele vai destacar, inclusive, aqui que há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo. Ou seja, existe uma unidade nas questões da fé, que precisam ser mantidas. Então, nós não podemos criar essa unidade pelo nosso esforço, com as nossas próprias mãos, mas nós podemos e devemos preservar essa unidade que nos foi dada por Cristo. E o fundamento, né, para essa unidade ser sustentada é a sã doutrina. Mais uma vez, João Calvino, né, nas Institutas, ele afirma o seguinte: onde há a verdadeira doutrina, onde a verdadeira doutrina é ensinada e seguida, aí também está a verdadeira unidade. Então, onde a verdadeira doutrina é ensinada e é seguida, aí sim nós encontramos a verdadeira unidade. Não há possibilidade de a gente divorciar a verdade de Deus com a relação de unidade. Nós precisamos manter as duas coisas, né? A verdade do Senhor, para que a unidade verdadeira ela acontece. E essa menção, ela faz a gente lembrar que a unidade, ela não é um conceito humano, então. Ela não é um conceito sociológico. A unidade ela não é importante porque nós aqui estabelecemos como uma regra da religiosidade que isso é importante. Então, nós somos uma igreja, vamos ser unidos, que parece que isso é bem legal. Não foi a igreja que estabeleceu isso. A igreja precisa manter, sustentar essa unidade. Também não é uma questão aqui de sociológica, uma meta sociológica. Como se falasse é bom que a sociedade seja unida. Aliás, né, quando a gente ouve aí as pessoas na mídia falando a respeito do mundo, geralmente todo mundo fala a respeito dessa suposta unidade que deveria haver. Né? Então, todo mundo é a favor da unidade, deveríamos ser um, mas sempre há deturpações nesse sentido. Toda vez que fala, né, sobre união, e muitos profetas do Antigo Testamento falaram a respeito disso, parece que as pessoas falam que há paz, mas não há paz alguma. As pessoas falam sobre união, mas não existe uma união verdadeira. As pessoas falam de fraternidades, mas essas fraternidades elas têm fins escusos. Porque nenhuma intenção humana que é baseada na corrupção, né, do coração, ela vai gerar aquilo que é proveitoso de fato. Então, a sã doutrina nos ensina e nos dá as bases necessárias para viver em unidade. A sã doutrina também nos lembra, né, aqui no versículo 4 a 6, que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. E esses elementos aqui são essenciais porque eles são todos fundamentos teológicos. Então, quando o apóstolo Paulo fala, vocês precisam lembrar que há um só corpo, ou seja,
Existe só um corpo de Jesus, que é formado por todos aqueles que creem no seu nome e que são acrescentados à igreja de Deus, que está espalhado por todo mundo. Todos aqueles que creem em Jesus fazem parte da igreja. E todos aqueles que fazem parte da igreja têm a obrigação de manter a unidade que foi estabelecida. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Ou seja, a base das nossas convicções, nós temos uma só fé. Nós temos um só batismo, um só Deus. E essas metas aqui que o apóstolo Paulo coloca, teológicas, elas são fundamentais porque a gente percebe que existem muitas alternativas para essa proposta aqui. Quando a gente fala assim, existe apenas um Deus, isso não é uma verdade sustentada aí pelo mundo. Cada um tem o seu próprio Deus. Cada um escolhe o Deus que você quer. E, aliás, né, o grande engodo, ele diz respeito a você escolher qualquer tipo de Deus, mas que no final vai levar para o mesmo destino. Nós temos muitos profetas aí na sociedade falando esse tipo de mensagem. Não, o que importa não é o Deus que você serve. O que importa é que no final nós vamos estar todos juntos. Não importa por quais caminhos você segue, o que importa é que nós chegaremos todos no mesmo destino. Isso é impossível, porque nós temos aqui, a sã doutrina é a verdade de Deus. E Deus não tem várias verdades, a verdade de Deus não é relativa como muitos gostariam que fosse. A verdade de Deus, ela é objetiva. Então nós não podemos ter verdadeira unidade sem ter essas doutrinas aqui centrais como a base da nossa fé. Uma segunda verdade desse texto é que a sã doutrina, ela é guardiã também da unidade. Então, a sã doutrina, ela é o fundamento da verdadeira unidade, mas a sã doutrina é também a guardiã da unidade. Ela precisa ser guardada, essa unidade. Isso é interessante também, né? Isso faz a gente entender que não é algo que está totalmente garantido, sem que haja diligência e esforço da nossa parte. Por mais que essa seja a proposta, né, que sejamos um, mas inclusive Jesus orou por isso, rogou ao Pai por isso, porque existe uma dificuldade aqui nata no ser humano para cumprir essa questão da unidade. Então, por que isso aqui é importante? Porque se a gente pensa, né, que a unidade ela não está garantida até que a gente se empenhe, até que a gente seja diligente para manter isso, a gente vai deixar de perceber que a unidade ela é constantemente ameaçada por heresias, por falsas doutrinas e por distorções da verdade. Então, o versículo 14, né, o apóstolo Paulo aqui nos adverte, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que conduzem e induzem, né, ao erro. Então, a sã doutrina é esse ensinamento da verdade que nos adverte contra esses perigos. Então, o que vai guardar a verdadeira unidade que nós precisamos manter? A sã doutrina. Ela vai nos guardar do falso ensino, dos falsos profetas, dos homens que tentam nos desviar da verdade. E aqui a gente percebe que a imaturidade doutrinária e a vulnerabilidade a ensinos errados, elas ameaçam sim a unidade. Então, a sã doutrina ela é importante porque quando todos nós estamos alicerçados sobre elas, a gente não corre o risco de sermos enganados facilmente. E a nossa unidade é mantida. Quando a igreja ela se afasta da sã doutrina, ela se torna suscetível a divisões, a desunião. Isso lembra a gente, então, que é importante a gente manter a pureza doutrinária
conforme os ensinos da palavra de Deus. Um outro teólogo aqui, que é chamado Louis Berkhoff, né, ele diz que a unidade da igreja é destruída sempre que a doutrina do evangelho é corrompida. Então, toda vez que a gente vê a unidade do corpo de Cristo, quando a gente vê essa unidade destruída, é porque, de fato, a doutrina do evangelho foi corrompida. Então, ensinos deturpados a respeito do evangelho vão gerar consequências na unidade da igreja. Nós, na prática, vamos perceber a unidade quebrada quando o evangelho não é exposto da maneira adequada. Então, a sã doutrina, conforme o ensino do apóstolo Paulo, ela não apenas constrói, estabelece, edifica a unidade, mas ela também preserva, também protege, impedindo que a igreja seja dividida e caia aí nos falsos ensinos e seja dividida por isso. Ela também, né, a sã doutrina atua como um filtro que preserva a verdade de Cristo, garantindo que todos os membros do corpo permaneçam unidos na mesma fé. Então, essa unidade, ela não é uma unidade pragmática, ela não é uma unidade sentimental, mas ela é uma unidade baseada na verdade bíblica. E em terceiro lugar aqui, né, o texto também nos ensina que a sã doutrina ela é uma expressão de Cristo. Então, a unidade, né, a sã doutrina, ela fundamenta a unidade, ela é guardiã, ela protege a unidade, mas ela também é uma expressão de Cristo. A sã doutrina expressa Cristo. A unidade que a sã doutrina promove não é apenas uma unidade funcional ou externa. Ela é uma unidade profunda, ela é espiritual e ela expressa a natureza de Cristo. Ou seja, a nossa identidade ela começa a se tornar equivalente à identidade de Cristo. O versículo 15, né, o apóstolo Paulo menciona: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a verdadeira unidade da igreja é aquela que reflete Cristo. Esse é o objetivo da unidade, foi essa oração que Jesus fez, para que o mundo, quando visse a unidade da igreja, eles vissem um reflexo da relação de Cristo com o Pai. Então, Abraham Kuyper, né, ele diz para a gente que a unidade da igreja ela não é apenas uma unidade visível e organizacional, ela é uma expressão da unidade de Cristo com os seus membros. Então a gente não pode esquecer, né, o objetivo e a razão de nós existirmos não é para a gente estabelecer e construir uma instituição, não é para a gente fortalecer uma organização apenas, mas é para a gente entender que ela é uma expressão de espiritualidade. A unidade da igreja, ela expressa quem Jesus é. Porque o texto de Efésios aqui está falando a respeito da própria relação da Trindade. Então, Deus, Cristo e o Espírito Santo são um Deus numa relação de pessoas que cada um não se confunde com o outro, porém, em essência, né, todos eles são Deus. Nós estamos pensando aqui numa comunidade que é uma unidade. Então, a Trindade é um Deus em 3 pessoas. A gente já falamos sobre a complexidade, né, desse tema, mas é uma realidade espiritual. E quando nós, como igreja, com pessoas diferentes, nós conseguimos ser um na mesma fé, fazendo parte do mesmo corpo, isso é um testemunho de que aquilo que Jesus ensinou, de que aquilo que Jesus falou é de fato a verdade. Então, queridos, a sã doutrina, ela nos ensina a seguir a verdade em amor, não apenas como uma questão teórica, mas como uma vivência prática, que molda a nossa vida e nos transforma à imagem de Jesus Cristo.
A sã doutrina, ela não apenas promove a unidade, mas faz com que essa unidade, ela reflita a natureza de Cristo, o que é, de fato, o verdadeiro propósito da igreja, manifestar ao mundo a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu concluo aqui, queridos, apresentando para vocês algumas aplicações práticas aqui, né, baseado em uma pergunta. Você acha que construir, estabelecer, edificar uma igreja saudável é uma responsabilidade sua também? Essa é a pergunta. Nós temos, né, essa ideia assim de Deus é soberano, Ele sustenta todas as coisas e Deus faz todas as coisas. E é verdade, mas muitas das coisas que Deus faz, Ele delega poder, Ele delega autoridade para que nós realizemos aquilo na força que Ele mesmo dá. E é por isso que Jesus, ele fala a respeito da unidade que ele conquistou, mas ele também diz que existe uma responsabilidade, e o apóstolo Paulo também está dizendo isso aqui, nós precisamos diligentemente nos esforçar para estabelecer essa unidade que é ideal. E aí a pergunta é essa, você sente essa responsabilidade? Você sente que é sua também? Se você sente que é sua, eu gostaria de indicar que você se dedique, né, a cada dia mais a promover essa unidade. Porque promover a unidade baseada na sã doutrina, ela vai exigir dedicação. Todas as coisas que a gente precisa construir e estabelecer, elas exigem dedicação. Tudo aquilo que de fato vale a pena na nossa vida, ela exige empenho, exige disciplina, exige que nós, né, estejamos empenhados em tal empreendimento. E a sã doutrina, então, ela vai exigir essa nossa dedicação para que essa unidade baseada na palavra de Deus seja estabelecida. Mas eu também gostaria de perguntar a você, que mapa você tem seguido? Nós estamos realmente fundamentados na palavra de Deus? Nós temos seguido a doutrina estabelecida por Jesus Cristo? Para melhorar essa pergunta, a ideia é assim, você faz o que você faz, você age do jeito que você age, você acredita naquilo que você acredita, baseado em quê? No que está baseado as suas convicções, as quais dirigem as suas ações e decisões no cotidiano? E essa é uma pergunta que de quando em vez nós precisamos fazer. Porque a tendência vai ser a gente reagir às situações da vida. Mas nós precisamos refletir para que a nossa ação ela seja adequada, seja conforme a vontade de Deus. Qual foi a última vez que você realmente pensou, examinou a sua vida com base nas crenças à luz da palavra de Deus? Qual que foi a última vez que você pensou assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso responder a uma dúvida e eu vou buscar essa orientação na palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus pensa desse assunto e eu quero saber o que Deus espera que eu faça. Qual que foi a última vez que você fez essa reflexão? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu decida sobre determinado assunto? Então, a sã doutrina ela nos indica que esse é o caminho adequado. Eu concluo aqui, queridos, dizendo que a nossa busca, né, desejando aqui que a nossa busca pela unidade, ela seja sempre procurada na verdade, que a gente possa ser diligente, que a gente possa se dedicar a compreender as Escrituras e a preservar a pureza do Evangelho. Que Deus nos ajude a ser uma igreja unida, não por conveniência, mas pela fidelidade à palavra de Deus. A gente quer ser unido não porque é bonito falar sobre isso, mas porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer para a nossa vida.
que a gente viva de acordo com a sã doutrina, que é o único guia, que é o único mapa que vai nos conduzir seguros até o nosso destino. Deus nos abençoe, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pelo ensino da sua palavra, Deus, porque o Senhor não nos deixou aqui sem orientações. O Senhor não nos deixou aqui perdidos e que cada um de nós se esforce para achar o caminho, mas o Senhor deixou um mapa que nos conduz, que nos orienta, que nos diz aquilo que deve ser prioridade em nossa vida. E, Senhor, nós aprendemos hoje a respeito da unidade, que essa unidade ao Senhor Jesus também se dedicou. E Ele nos ensina, Ele orou por nós, Ele intercedeu para que a igreja hoje lembrasse desse ensinamento, de que nós somos um em Cristo, de que é nosso dever, ó Deus, trabalhar, preservar, baseado na sã doutrina, essa unidade que é tão especial, ó Deus. Que sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai. Que sejamos um, ó Deus, compondo este corpo do qual o Senhor Jesus é o cabeça, para que o mundo saiba que existe um só Deus, que existe um só Senhor, que existe uma só fé, que existe somente um caminho para a salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que a nossa unidade, ó Deus, ela testemunhe ao mundo essa verdade. É isso que nós desejamos e é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.